Olá pessoal, vamos dar início então ao nosso curso de Fitoterapia e Alimentação Saudável, EAMTC. Esse curso tem como principal objetivo transmitir ao aluno interessado informações adequadas sobre a fitoterapia e alimentação saudável, seguindo os moldes e paradigmas da medicina tradicional chinesa, tá? Entendo que a fitoterapia e os modelos de alimentação que nós vamos passar aqui seguem os princípios da medicina chinesa, não seguem princípios e modelos da nutrição convencional ocidental, muito menos da fitoterapia convencional ocidental. Não temos aqui como critério classificar a fitoterapia chinesa ou fitoterapia brasileira ou fitoterapia europeia, não. Nós vamos aqui demonstrar modelos de trabalho, de formação terapêutica que encaixa em cada um dos 5 elementos. Então, para fazer aqui um breve resumo do que nós iremos ver nesse curso e todos aí ficarem bem atentos, né, às informações que nós estaremos deixando aqui, a questão envolve o seguinte, em resumo. Nós temos que entender que o corpo humano, ele é formado pelas energias. O corpo humano, ele é formado, antes de mais nada, pela configuração do sistema energético. Isso já está comprovado pela ciência. A partir desse raciocínio, você entende que o seu corpo tem um formato físico específico e ele, como é formado pelas energias a priori, ele obedece às necessidades energéticas de que foram formados. Quer dizer, o molde, o modelo de formação do seu corpo, ele exige que você tenha comportamentos, principalmente alimentares, e faça talvez uso de alguns fitoterápicos específicos para obedecer ou encaixar aquilo que é necessário ou que ele precisa. Então, o nosso curso ele vai seguir esse tipo de modelo, preste bem atenção. Se nós partimos dessa realidade que o corpo humano é formado pelas energias e que a fisiologia obedece à energia ou obedece à necessidade energética, é natural você entender que a forma terapêutica a ser utilizada a partir da fitoterapia e da alimentação deve seguir também essa coerência. Mas é óbvio que nós vamos analisar sempre os aspectos energéticos e os aspectos fisiológicos ou bioquímicos de cada alimento. Então preste bem atenção. Pegue o elemento metal, por exemplo, e entenda que ele vai se desequilibrar por ser uma pessoa insatisfeita. A insatisfação vai promover a intoxicação das suas energias. O pulmão fica intoxicado energeticamente, ele não respira bem. No momento que ele não respira bem, ele provoca um desequilíbrio energético chamado deficiência de Yang-Qi, porque ele não capta bem a energia Yang. No momento que ele não capta bem a energia Yang, isso se desdobra a um nível químico e físico com uma deficiência de oxigênio. A hemoglobina, ela não capta bem o oxigênio, logo eu posso produzir uma anemia ou posso produzir uma deficiência energética celular. Se a célula não recebe bem ou não recebe uma boa quantidade de energia a partir do oxigênio, ela vai gerar um processo de desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode ser traduzido por uma produção maciça e excessiva de radicais livres. Esses radicais livres, então, não são eliminados, eu tenho uma oxidação e essa oxidação, né, promove o desequilíbrio a nível celular. Então, seguindo esse contexto, insatisfação, intoxicação energética, problema pulmonar em captar o Yang, deficiência de Yang-Qi, e agora a nível celular eu tenho um excesso de radicais livres, você pensando a respeito somente do elemento metal, você tem que entender que a insatisfação, por exemplo, se traduz com um mau humor, e o mau humor a nível neuroquímico se traduz com baixa de serotonina. A serotonina, ela é um neurotransmissor que estabiliza o nosso humor a partir da sensação positiva, a sensação de estar bem com você e com o próprio ambiente. Se não estamos bem, estamos insatisfeitos. Então precisamos de serotonina. Qual a melhor forma de produzir serotonina? A melhor forma de produzir serotonina é equilibrar seu intestino. Daí você faz o quê? Nós vamos entender isso mais lá na quinta aula, no quinto módulo. Quando você equilibra seu intestino com a acupuntura, eu preciso agora melhorar a
a microbiota intestinal. Você pode então adicionar à sua alimentação cebola e alho. O alho e a cebola vão melhorar a microbiota intestinal. Já temos vários artigos e livros mostrando essa condição. Além disso, você melhorando a microbiota, você vai melhorar a assimilação do triptofano, que é o neurotransmissor que vai lá no cérebro fabricar a serotonina. Daí você precisa se alimentar ou adicionar à sua alimentação alimentos que vão ter triptofano, como por exemplo o abacaxi e a banana. Lembro, quem é de constituição metal não tem tendência a engordar, então não precisa ter medo de comer abacaxi e banana porque tem índice glicêmico mais alto, então não vai ganhar peso, não tem problema, tá certo? Então abacaxi e banana, até mesmo a aveia sem glúten, o arroz integral tem triptofano. Você consome o triptofano, a microbiota já está equilibrada, a função energética intestinal equilibrou com a acupuntura, a microbiota equilibrou com alho e cebola. E agora você com alimentação à base de arroz integral, à base de aveia sem glúten, até mesmo abacaxi e banana, você tem triptofano. Então você assimila o triptofano é agora enviado ao cérebro, o cérebro tem a matéria-prima para fabricar serotonina e assim você auxilia a própria consciência a não produzir mais a insatisfação, e sim a satisfação. Enquanto isso está acontecendo, quer dizer, enquanto esse metabolismo está produzindo toda essa condição, você está fazendo a acupuntura, ele já está tentando pensar de uma forma melhor e agora ele encontra o neurotransmissor que antes ele não tinha. Por quê? Porque ele para de fabricar o neurotransmissor à medida que não é necessário tê-lo. E a insatisfação faz com que eu não precise desse neurotransmissor. Então eu ajudo o paciente nessa linha, na linha emocional, na linha onde eu tenho um aspecto emocional, insatisfação, que se desdobra lá no cérebro com a falta da serotonina. Então a serotonina vem ser fabricada a partir desse conjunto de ações que nós estaremos demonstrando e ensinando até mesmo a partir aí da segunda aula. Seguindo com o raciocínio, vamos lembrar que ele está com deficiência de IAN, quer dizer, ele não está respirando bem. O que você vai fazer? Você adiciona à alimentação desse nosso paciente folhas verde escuro, porque agora, se você analisar, você pega o pulmão e pega uma folha de couve, você vai ver que é a mesma coisa. Eu chamo isso de alimentação energética. O que é alimentação energética? A alimentação energética, ela segue os princípios e preceitos onde a forma física do alimento ela é idêntica à forma física do órgão. Então você pega a folha verde escura, que é a couve, e pega o pulmão, você vai ver que existe uma identidade entre as duas. E além do mais, a folha verde escura tem mais clorofila, tem mais magnésio e todas esses constituintes vão auxiliar o pulmão na captação de oxigênio e também vão auxiliar a hemoglobina na absorção desse oxigênio, diminuindo então a produção aí de uma deficiência de IAN que vai estragar a célula lá embaixo, aumentando a quantidade e a força do desgaste dos radicais livres, a força do desequilíbrio que os radicais livres produzem. Então, a alimentação energética segue os preceitos da medicina chinesa. Então eu pego o formato do alimento, olho o que esse alimento me fornece de maneira química e fisiológica, se bate eu vou acrescentar a dieta desse sujeito, desse paciente. Além do mais, você pode fazer o quê? Aí agora a fitoterapia entra para você fornecer ao seu paciente a cáscara sagrada, por exemplo, pois a cáscara sagrada trabalha o intestino preso. Estou falando tudo isso do elemento metal. Você pode ainda fornecer condições de trabalhar o 5-HTP e o triptofano. É claro, 5-HTP e triptofano não entram diretamente na qualidade de fitoterápicos, eles entram na qualidade de medicações que são prescritas por médicos, mas você, por mais que não seja médico e não tenha capacidade então de fazer prescrição, você pelo menos vai entender o que é o 5-HTP e o que é o triptofano, entenderam? Claro, a primeira aula nossa, nós vamos falar da legislação brasileira a respeito de tudo isso que nós estamos conversando. Então nós vamos falar também do 5-HTP e do triptofano, que são produtos que você tem que entender. Caso não possa manipular por não ser médico, não tem problema, mas pelo menos você entende como esses produtos funcionam. Então o elemento metal ele pode ser equilibrado de várias maneiras. Você trabalha a acupuntura, você trabalha a fitoterapia, você trabalha a alimentação voltada para aquele elemento, por isso que é fitoterapia, alimentação saudável e a MTC. Eu não vou entrar em momento algum nas especialidades da nutrição, ou nem da medicina, ou muito menos de qualquer outra classe
profissional da área da saúde. O que eu vou fazer aqui, o que nós iremos fazer aqui durante esses 5 módulos, que vão ter pelo menos 10 aulas, é falar dos elementos da medicina tradicional chinesa, as características de cada elemento e o que eu posso fazer para ajudar nessas condições de desequilíbrio ou para até mesmo manter o equilíbrio, tá? Vamos entender também como é a legislação brasileira a partir dos fitoterápicos, mas o objetivo nosso aqui é promover, repito, um esclarecimento a partir da fitoterapia, da alimentação saudável e MTC, levando em consideração os paradigmas da especialidade da medicina chinesa. Eu não tenho intenção aqui em passar receita, quantidade de alimento ou trabalhar qualquer outra situação que esbarre ou ultrapasse os limites da minha própria legislação. Então, entendam bem, o curso é um curso que vai fornecer informações adequadas, é um curso informativo, de caráter informativo, tá ok? Então, pessoal, vamos começar o nosso curso, lembrando que todos os 5 elementos estarão sendo debatidos aqui a partir do 2º módulo. Neste primeiro módulo que iniciamos agora, vamos ter uma primeira aula sobre a legislação profissional. A segunda aula iremos falar sobre os princípios da alimentação energética, que é aquele da forma física e dos constituintes do alimento. Na terceira aula iremos falar da fisiologia energética. A partir do 2º módulo iremos falar de cada elemento, onde na primeira aula vamos falar do elemento metal ou essência pô. Segunda aula iremos falar do elemento madeira e essência rum. Seguindo para o 3º módulo, terceira semana, iremos falar do elemento terra e do elemento fogo. Na 4ª aula, ou 4º módulo, iremos falar do elemento água. Iremos fazer uma mescla na 2ª aula do 4º módulo dos 5 elementos. E na 5ª aula iremos falar de patologias específicas e depois iremos fazer uma interação entre cada patologia ou desequilíbrio energético relacionado também com a acupuntura. Então, vamos fazer a interação entre acupuntura, fitoterapia e alimentação saudável na última aula, ok? Então, sejam bem-vindos aí ao nosso curso. Espero ter esclarecido a todos como será o desenvolvimento desse curso e falo para vocês que, diante de tudo aí que eu falei, diante de tudo que nós iremos passar para vocês, nós temos aí pelo menos umas 150 a 180 obras pesquisadas durante 3 anos, quer dizer, eu venho trabalhando nesse curso durante 3 anos para fornecer para vocês algo com muito profissionalismo e muita seriedade, que é peculiar aqui a nós que trabalhamos no Centro Benesse, que é o Centro do Bem-Estar, tá ok? Um grande abraço, vamos lá, aula 1, módulo 1, legislação brasileira a respeito da fitoterapia.